que é a seca, né, 32. O Pirambu projetou-se também como lugar onde, pouco a pouco, deveria abrigar tudo aquilo que era indesejável para o centro vital da cidade. O meu pai, ele veio para cá fugido da seca, né? Desceu um pouco mais, aí conseguiu, não sei como, trabalhar na Ceará Industrial. César Carlos, aquele pessoal que sempre estiveram no auge do poder. Minha avó veio de descendência de escravo, que veio do interior, justamente lá da área de Sobral, descendo mais um pouco, Caraú, por acolá. E ela instalada aqui, ela teve 12 filhos, né? E entre elas estava a mamãe. Eles se apaixonaram lá, se casaram. Conseguiu um pedacinho de terra aqui no Pirambu. E essa terra ele fez a frente de taipa, né? E mais 2 vãozinhos de palha, né? E aí minha mãe criou e nasceu 16 filhos, né? E a mamãe foi criando e morrendo por necessidade. E desses 16 filhos ficou 3, eu e mais 2. Quando eu entro aqui, eu vejo minha história do passado, que era antes. E como eu vou descobrindo as coisas, tipo, como eu fiquei impactada quando eu fiquei sabendo que aqui era um campo de concentração da seca. Tipo, a gente teve um campo de concentração e ninguém fala sobre isso. Enquanto a polícia estava metendo a porrada lá no povo do terreno, aí aqui fala assim: enquanto isso, Robert Val, Zé Maria Tabosa e outros membros da grande entidade do Pirambu corriam até a Câmara Municipal, onde tomava posse a bancada eleita em novembro passado. A banda de música tocava quando Zé Maria tomou uma tuba de um músico e sentenciou, entre aspas: a festa aqui tá muito bonita. Enquanto isso, lá no Pirambu, a polícia está metendo a chibata nas pessoas que não tem nem onde morar. Aí aqui fala, uma pessoa falou: quem é esse louco? Perguntou-se na Câmara Dias. Eu não estou entendendo aqui, mas aqui ele fala: esse é o José Maria Tabosa. Que aqui a gente, tipo, eu como uma jovem, né, moradora daqui, eu fico muito impactada com isso, porque, tipo, aqui mostra realmente detalhado como foi essas tuas lutas de moradia do bairro e de como tu foi meter as caras mesmo, sem medo, peitando o Ciro, peitando os vereadores, tudo da Câmara Municipal, para dar moradia para o povo, dar dignidade para as pessoas daqui morar. Estamos agora com a ocupação aqui, que você conhece, né? Aquela ocupação onde mataram uma moça, né? Nós estamos lá, ocupando lá, que deve dar umas 500 famílias. Já é uma luta, eu estou lá também. Quer dizer, incentivando, mostrando. E pobre não pode estar brigando com o pobre, porque a dor pode ser diferente, mas o vida é o mesmo. Estamos lá, ajudando lá o que a gente pode fazer. Sociedade burguesa, capitalista, não olha muito pra gente, não. Estamos lá. A última ocupação nossa foi essa dali, né? Ali lá da... Estão chamando de Deus é Amor, né? Deus é Amor. Ali é onde é o conjunto Dom Helder, que eles chamam Carandiru. Rapaz, a gente não tem saneamento básico até hoje. Então, tipo, isso também é um tipo de racismo ambiental.
A gente tem muita gente que não tem. O meu pai mesmo ainda tem um poço, né? As fossas, né, que se chamam. A gente tem ainda, é um processo, né? Porque antigamente era muita fossa. A gente via, né, nos próprios jornais o que falavam sobre o Pirambu, né? Que aqui tinha a matéria, né, falando que favelas sobre o Pirambu são extensão da senzala, né? E a gente ficava muito impactado com isso, né? São populações mestiças, escuras e indígenas, né? IBGE, né, atualmente falou, né, que Pirambu é de Fortaleza, uma das maiores populações, né, negras. Também fala, né, sobre várias doenças aqui, que ainda tem, né, ainda hoje, né. Tem no jornal, muita notícia de criança que foi mordida por rato, criança que foi comida por rato, criança que morreu de várias doenças que hoje em dia tem vacina, que limpa a fossa da CAGES, pulou em praia, né, que foi em 92, que me impactou bastante, que os limpa-fossa vinham aqui na praia do Pirambu e ficavam despejando esgoto aqui, tipo, e eles nem enxugam, né, porque o mar, ele vai pro oeste, a água do mar vai pro oeste, então não ia pra aldeota, então eles não estavam nem aí. Se a água dos limpa-fossas deles, que estão jogando aqui, fosse para a aldeota, eles nem fariam isso, obviamente, né? Algumas complicações do racismo ambiental, que é uma pauta bastante nova, mas sempre existiu, que é o aterramento, né, das lagoas. Aqui ela fala do aterramento da Lagoa do Mel, né, Lagoa Funda, abandono das praias, centro de tratamento de esgoto, né, como falei anteriormente, sobre esse mau cheiro que sempre vem para cá. O aterramento da corrente, esse corrente ficava lá na Areninha. Ele é interligado com o Riacho Jacarecanga. Muita gente no Pirambu aqui acha que o Riacho Jacarecanga é esgoto, mas não é esgoto não, é um riacho, só que ele está canalizado, ele passa por baixo do Centro Fashion, ele tem muitas ligações de esgoto clandestino, mas ele é um patrimônio histórico, não só do Grande Pirambu, mas também como de Fortaleza. Aqui eu acho que ainda é no Pocinho, tá raso e provavelmente tem corais aqui. Lá no Pocinho tem um porto, os pescadores ainda hoje. Essa aqui é uma das minhas fotos favoritas, da Praia da Marinha. Aqui ainda dá pra ver as casas antes do Vila do Mar. As casas eram literalmente na beira da praia. Padriele. Aqui, segundo aqui, é o Parque da Costa Oeste. Mas eu não consigo identificar onde exatamente. Aqui também fala sobre construção da leste-oeste, né? A especulação aumenta assustadoramente, diversos terrenos são vendidos, que é basicamente a parte onde eu moro. Desapropriaram aqui. E aí também cita nesse livro aí sobre a máfia dos cartórios. Dava terreno pro povo aí, dizendo que era deles. Tá aqui, o Pirambu já nasceu da especulação imobiliária. Trazer a cena e a história e a memória do Pirambu é um dos antigos anseios de moradores e entidades populares do bairro. Que é o que a gente faz aqui no CPDOC, né? E quem escreveu? José Maria Tabosa. Esse bicho é terrível. Cooperativa Mista de Pesca do Pirambu. Deixa eu ver o ano. Não tem. Deixa eu ver aqui. Não tem. Mas deve ser muito, muito antiga mesmo. Em preto e branco. Aqui é o povo do Pirambu agradece por esse benefício. A gente tem muito aqui ações políticas, né, no bairro. A gente é um bairro pioneiro em ações sociais, então a gente é bem político. Porque se a gente não lutar, a gente não consegue nada aqui, não. Então, tipo, a gente tem uma das referências, né, o Zé Maria, que sempre lutou por nós. E ainda está lutando até hoje. Quando eu estava fazendo faculdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo.
Acho que em 2022 primeira vez eu peguei o trem, né? Eu acho que eu peguei lá no Benfica e vim lá para a estação Chico da Silva, que fica no Moura Brasil. Aí eu fiquei me perguntando, quem é Chico da Silva? E eu sem entender quem é Chico da Silva, porque o nome desse cabo tá aqui. Mesmo eu sendo moradora daqui, eu não sabia quem é Chico da Silva. Então, quando eu pesquisei, eu vi que ele era um dos maiores artistas da arte naif, morador do Pirambu. Morou no Pirambu, né? Ele morreu em 85, e eu fiquei tipo, ué, como assim? Eu nunca nem ouvi falar desse cara. Aí eu comecei a pesquisar e fiquei. Ele fez um movimento chamado Chico da Silva e a Escola do Pirambu. E foi nessa hora que eu fiquei, rapaz, aqui não tem escola de artes, eu quero fazer uma escola de artes aqui. Aí eu comecei a pesquisar sobre a vida dele, perguntei meu pai, né? Meu pai é um senhor de 70 anos. E ele me falou, né, que diva, aqui a gente vendia muito, fazia Chico da Silva, a gente assinava como ele, ia vender lá no centro de turismo. Eu fazia Chico da Silva, tua avó vendia o Chico da Silva, que a gente fazia aqui, era uma das fontes de renda da nossa família. E eu fiquei, é minha história e a maioria dos jovens não faz nem ideia de quem é Chico da Silva, né? Então foi isso que me impactou, né? Eu não sabia da minha própria história. Então comecei a pesquisar e no Instagram eu vi do nada o algoritmo do Instagram me entregou um vídeo da Indianara, né? Que eu acho com a Flávia Muluk, quando ela estava na pesquisa, em 2023, creio eu, sobre Chico da Silva, né? E aqui a Indianara mostrando como estava a situação do CPDOC, né? Que eu nem sabia que existia, não sabia nem que era CPDOC, mas provavelmente já tive contato, porque o CPDOC anteriormente era no Luiza Távora, perto da Arena de Pirambu. E eu fazia curso lá de capoeira, então provavelmente eu já entrei lá, porque eu sou uma menina danada, e não sabia. E a partir desse momento que eu vi o vídeo da Indianara, eu comecei a pensar, rapaz, eu quero ajudar isso aí, a história do meu bairro tá desse jeito. Aí foi assim que eu conheci o CPDOC, eu tô até hoje, faz mais de um ano e meio, provavelmente, que a gente está nessa luta de resguardo, né, na nossa memória. Uma pessoa sem memória, basicamente, é uma pessoa sem identidade. E muitos jovens de hoje tá crescendo sem saber sua própria história e a gente fica... Quando a gente começa a cavar sobre o que era a nossa memória, de onde a gente veio, a gente intensifica a nossa identidade, nossa sensação de pertencimento. A gente tem anualmente nossa marcha do Pirambu, que começou em 62, né? A marcha sobre o Pirambu, que atualmente a gente está pedindo nosso Cuca Pirambu. Porque, infelizmente, por conta da distância, o Cuca Barra é inviável para a gente. Também tem questões, né, complicadas de segurança pública, que não deixam a gente acessar essas coisas. Também somos a maior favela do Ceará, dados atualizados do IBGE. E a gente não tem um espaço de arte e cultura no nosso bairro, sendo que a gente tem muitos jovens que estão se perdendo atualmente nas drogas, entre outras coisas. E que a arte e a cultura realmente muda a vida das pessoas. Eu sou fruto de políticas públicas, eu me formei através do ProUni, 100%. Minha família nunca teria dinheiro para pagar essas coisas, que minha família são pessoas humildes. A gente veio, né, minha avó veio lá de Juazeiro do Norte para cá, família de Juazeiro, eu nem sabia disso, só depois que eu comecei a ficar perturbando meu pai, né, porque os mais velhos não falam muito sobre a sua história. A gente tem que ficar perguntando a eles, e eu fico perguntando meu pai, pai, de onde eu vim? Como assim? Não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fala que morava aí eu perturbando ele, na época do meu TCC ele falou que ele morava no Braga Torres, que é no Moura Brasil, e falou que a rua ia até o mar, era enorme, ele falou que era uma rua enorme, que ia até o mar. Aí ele falou que minha avó tinha casas lá, tinha um chafariz que ela era dona, desligava à noite, a dona Diva, né, que eu tenho o nome dela. Falou também que quando passaram a leste-oeste, expulsaram eles de lá, aí derrubaram as coisas lá e minha avó reaproveitou tudo que derrubaram ela reaproveitou lá, os tijolos. Ele falou, ó, Diva, tá vendo esse tijolo branco aqui? Tua avó pegou as cacimbas, tacou lá o tijolo tudinho e construiu a casa aqui. Já que a gente vem desde esse período da Segunda Grande Seca, né, 32, começa a surgir o campo de concentração aqui do Pirambu, né, que é o Arraial Moura Brasil, é o campo de concentração do Urubu, né. Aí
começa a nossa história, que se intensifica, né, em 62, a nossa grande marcha do Pirambu, pela desapropriação das terras daqui, que aqui a gente lutou, né, por essas terras, mesmo com gente que não era dona querendo tomar da gente. Então foi a própria prefeitura que fez a leste, cortou aqui até a Barra do Ceará, expulsou um monte de gente. Quer dizer que o povo daqui, que já morou aqui há muitos anos, são frutos de ocupações, própria Pedro Arthur aqui, que a gente tem muita foto da Pedro Arthur, das ocupações da Pedro Arthur, né? Minha sogra também. Ela fala sobre esses mutirões, né? Que ela fala, os grandes mutirões que teve aqui, para a tomada de terra. Então, tipo, é isso que a gente está trabalhando atualmente, né? O pertencimento. Por isso que existe esses grandes, grande Pirambu, grande Borradia e grande Mucuri, porque é a nossa sensação de pertencimento e não de limitação. A gente não pode se limitar, porque a gente pertence a tal local e é minha origem. Você não pode dizer, ó, vamos limitar, a partir daqui sua origem não é isso aqui não, é isso aqui. Que é isso aqui? Isso que é o... É aqui? É aqui. Agora é Femocop, né? E daí surgiu, você perguntou se é isso aqui, eu disse, surgiu do Fala Favela. A época do Sarney, né? Tico do Leite, aquelas coisinhas, e o Fala Favela. E foram 6 instituições dessas daí que eles saltaram aqui pro Ceará. A única que está em pé é a nossa. Por quê? Porque aqui era a moradia das pessoas e a Cibrésio queria avançar para cá e comprou uma série de moradias aqui e tirou as casas. Aí nós fomos na Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública da União embargou ele e mandou nós construir. E para isso, para a gente conseguir isso daqui, nós levamos muita bala aqui. Como é que colocaram o Marina Park ali? Ali é outra história, né? Porque quando eles fizeram ali o Poço da Draga, o estaleiro ali, dos Garival, né? Sobrou uma negra de terra muito fundo, o mar ainda não estava lá. Aí acontece que o Marina Park, na época que a Maria Luísa era prefeita, surgiu. Aí vão construir das bases, foi embargado, construiu, foi embargado, foi construído, foi embargado, só veio ser realizado na época que o prefeito era o Ciro Gomes. E quando surgiu o Marina Park, na época do Ciro Gomes, né? Tá entendendo? Que deram toda a condição para eles fazer, já havia a intenção de abrir a leste-oeste, que foi depois da desapropriação, 79, 80, por aí assim, né? Que o pessoal foi jogado lá para Palmeiras. Então tudo isso nessa história não veio de graça. Às vezes eu brinco aqui com a turma, não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Todos vieram na luta. É porque a história não é contada com os personagens que vivem nesses bairros, nas comunidades periféricas, para conhecer de fato aquela história. Não. É contado pelos historiadores que vivem de trás dos birôs ouvindo algumas notícias de jornal.